Olá, caro aluno, cara aluna, eu sou a professora Roberta Vieira e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, corrigiremos a prova de número 12, que é a prova de 2016 da COSEAC para administrador. Bom, eu sei que você já leu o texto, já fez os exercícios e agora vai acompanhar somente a correção, né? Porque, como eu disse, é muito importante que o texto seja lido e entendido antes e que os exercícios sejam feitos para que você possa acompanhar o seu progresso, para que você saiba exatamente onde você ainda está errando, o que você ainda precisa revisar. Tendo dito isto, vamos então para a primeira questão. A primeira questão é a seguinte: ao discorrer sobre os muitos fatores que a tornam orgulhosa do Brasil, a enunciadora faz uso de inúmeros argumentos de fortes efeitos persuasivos. Dos fragmentos abaixo transcritos, aquele em que a linha de argumentação se desenvolveu com sentido opositivo, sentido opositivo, é, bom, letra A. Neste país, conheci emoções revestidas de opulenta carnalidade que nem sempre transportavam no pescoço o sinete da advertência, justificativa lógica para a sua existência. Será que nesse trecho a linha de argumentação se desenvolveu com sentido opositivo? Vamos ver o que temos aqui. Neste país conheci o quê? Emoções revestidas de opulenta carnalidade. Bom, quando eu digo que nem sempre transportavam no pescoço o sinete da advertência, do que eu estou falando? Estou falando ainda dessas emoções. Então, são emoções revestidas de opulenta carnalidade, que esse que remete a emoções que nem sempre transportavam no pescoço o sinete da advertência, justificativa lógica para a sua existência. Não há nenhuma oposição aqui. O tempo todo eu estou falando dessas emoções. Então, não há oposição. Na letra B, temos o seguinte: sem dúvida, o Brasil é o paraíso essencial da minha memória. O que a vida ali fez brotar com abundância excedeu ao que eu sabia, pois cada lembrança brasileira corresponde à memória do mundo, onde esteja o universo resguardado. Aqui temos um conectivo, que é o pois, que é um conectivo explicativo. Então, aqui, ele é explicativo. Explicativo. E, novamente, não há ideia de oposição aqui. Estou falando do Brasil, que é o paraíso essencial da minha memória. O que a vida ali fez brotar. Ali onde? No Brasil, com abundância, excedeu ao que eu sabia, pois, aí vem uma explicação. Então, realmente, não há sentido opositivo neste trecho também. Vamos para a letra C. Nesta terra, onde plantando-se nascem a traição, a sordidez, a banalidade, vejam, são características negativas. Também afloram a alegria, a ingenuidade, a esperança, a generosidade, atributos alimentados pelo feijão bem temperado, o arroz soltinho, o bolo de milho, o bife acebolado. Então, nesta terra, plantando-se nascem o quê? Traição, sordidez, banalidade, são características negativas, mas também afloram a alegria, a ingenuidade, a esperança, a generosidade, que são características positivas. Aqui sim existe sentido de oposição. Então, gabarito, letra C de casa. Mas vamos ler as outras também, para que não fique nenhuma dúvida. Neste litoral, que foi berço de heróis, de marinheiros, onde os saveiros da imaginação cruzavam as águas dos mares bravios em busca de peixes, de sereias e da proteção de Iemanjá, ali se instalaram civilizações feitas das sobras de outras tantas culturas. Então vejam, quando eu digo neste litoral, que foi berço de heróis, de marinheiros, isso aqui é o quê? É uma oração subordinada adjetiva explicativa. Está explicando nesse litoral. Então, não há nenhuma ideia de contrariedade aí, somente uma oração subordinada que está no lugar de um adjetivo. Onde os saveiros, esse onde remete a
neste litoral, onde os saveiros da imaginação cruzavam as águas dos mares bravios em busca de peixes, de sereias e da proteção de Iemanjá, temos novamente uma oração subordinada adjetiva e explicativa, referindo-se a neste litoral. Então, novamente, uma oração subordinada no lugar, ocupando o lugar de um adjetivo. Então, não há nenhum sentido de oposição aí. Finalmente, letra E. Uma grande etnias ávidas e belas, atraída pelas aventuras terrestres e marítimas. Então, uma grande etnias ávidas e belas, essa grande etnias atraída pelas aventuras terrestres e marítimas. Não há oposição aqui. Então, realmente, gabarito letra C de casa. Questão número 2. A leitura correta do texto indica que o elemento de coesão textual destacado em cada fragmento abaixo está erroneamente informado na opção. Então, vamos lá, erroneamente está bem destacado aqui, mas poderia não estar. Então, por isso é muito importante ler com atenção o enunciado, porque se esse erroneamente estivesse escrito não em caixa alta, em caixa baixa, e você lesse rapidamente, poderia não perceber que eu quero a alternativa errada e não a correta. Isso é muito importante, porque muitas vezes marcamos a primeira que está correta e nem lemos as outras. Então, sempre lê as alternativas com muito cuidado. Então, vamos lá. Eu quero o fragmento que está erroneamente informado no que tange a coesão. Se é coesão, eu preciso prestar atenção aos conectivos. Então, vamos lá. Justificativa lógica para sua existência. Sua é um elemento que está remetendo a alguma coisa que já foi dita. O quê? Aqui o texto diz que está remetendo a emoções revestidas de opulenta carnalidade. Será? Vamos olhar lá no segundo parágrafo para ver se esse sua realmente remete a emoções. Vamos ver. Segundo parágrafo. É a terra onde nascem as bananas da minha infância e as palavras do meu sempre precário vocabulário. Neste país, conheci emoções revestidas de opulenta carnalidade que nem sempre transportavam no pescoço o sinete da advertência, justificativa lógica para a sua existência. Existência de quê? Das emoções revestidas de opulenta carnalidade. Está correto. Então, aqui, o sua é um elemento coesivo e está realmente remetendo a emoções revestidas de opulenta carnalidade. Letra B. O que a vida ali fez brotar com abundância excedeu ao que eu sabia. Aqui, o advérbio ali, a questão, aliás, perdão, a alternativa, diz que ali está remetendo a o Brasil é o paraíso essencial da minha memória. Será? Vamos ao terceiro parágrafo. Sem dúvida, o Brasil é o paraíso essencial da minha memória. O que a vida ali fez brotar com abundância, ali onde? Realmente, o Brasil é o paraíso essencial da minha memória. Está correto. Como eu quero a alternativa errada, então nem A nem B por enquanto. C. Criaturas que, afinadas com a torpeza e as inquietudes do seu tempo, acomodam-se esplêndidas à sombra da mangueira. Aqui eu não preciso nem olhar o texto, veja. Criaturas que, afinadas com a torpeza e as inquietudes do seu tempo, tempo de quem? Das criaturas, logicamente. Então, também não é C. D. Cujo determinismo falhou ao não prever a própria grandeza. Cujo, pronome relativo, a questão diz que está remetendo a este Brasil. Sétimo parágrafo, vamos ver. Este Brasil que critico, examino, amo, do qual nasceu Machado de Assis, cujo determinismo falhou ao não prever a própria grandeza, vejam, cujo aqui está remetendo a este Brasil? Não, está remetendo a Machado de Assis. Este Brasil que critico, examino, amo, do qual nasceu Machado de Assis, cujo determinismo de quem? De Machado de Assis. Então, essa está errada. E como eu quero a alternativa que está erroneamente, erroneamente informado na opção, é a letra D que eu quero. Letra E. Como pôde ele, gênio das Américas, abraçar o Brasil, ser sua face, sossobrar com ele e revivê-lo ao mesmo tempo? Esse pronome oblíquo, lo, remete a quê?
remete ao Brasil. Como pôde ele, gênio das Américas, abraçar o Brasil, ser sua face, sossobrar com ele e revivê-lo? Reviver o Brasil, está correto. Então, realmente, a alternativa D é a opção que queremos. Vamos para o número 3. Dos fragmentos abaixo, aquele em que a conjunção coordenativa E, em destaque, está empregada em sentido distinto das demais é. Nós já vimos numa outra aula que a conjunção coordenativa E, embora apareça muitas vezes como uma conjunção aditiva, nem sempre ela é conjunção aditiva. Eu preciso realmente ler a alternativa toda, perceber qual é o sentido que está se estabelecendo entre as orações, para que eu possa definir qual é o sentido da conjunção E, se realmente ela é aditiva ou se ela tem um outro sentido. Então vamos lá. Todas estão com sentido, com um determinado sentido. Só uma tem um sentido distinto. Então vamos ver. É casa da minha carne e do meu espírito. Aqui a conjunção E tem sentido de quê? Veja, casa da minha carne. Da minha carne é o quê? Adjunto adnominal. Porque eu tenho aqui um substantivo, casa, um substantivo concreto. Então, juntamente com esse substantivo concreto, há uma frase que de alguma forma delimita o sentido de casa. Não é qualquer casa, eu não estou tratando de qualquer casa, eu estou tratando da casa da minha carne. Então aqui eu tenho um adjunto adnominal. E do meu espírito. Aqui eu posso dizer casa da minha carne e casa do meu espírito. Novamente desse lado eu tenho adjunto adnominal. Então vejam, volta. Eu tenho aqui a mesma estrutura de um lado e de outro, a paralelismo sintático. Então vejam, esse E tem sentido de quê? Sentido aditivo. Eu estou adicionando, é casa da minha carne e é também casa do meu espírito. Sentido aditivo. Bom, vamos ver se esse é o sentido que vai aparecer outras vezes ou se esse é o distinto. Letra B. É a terra onde nascem as bananas da minha infância e as palavras do meu sempre precário vocabulário. Bom, é a terra onde nascem. Onde nascem o quê? As bananas da minha infância. O que é isso? Objeto direto. Objeto direto. Então, é a terra onde nascem as bananas da minha infância e as palavras do meu sempre precário vocabulário. E onde nascem as palavras do meu sempre precário vocabulário. Vejam que eu posso perguntar novamente, onde nascem o quê? As palavras do meu sempre precário vocabulário. Então, aqui também eu tenho objeto direto. Mesma estrutura de um lado e do outro. Então, esse E é o quê? Aditivo. E aditivo na letra A, E aditivo na letra D. Então, eu já sei que em outras duas alternativas, esse E aditivo vai aparecer novamente. E em uma delas, vai haver um E com um sentido diferente, um sentido que não é aditivo. Então, percebam que, quando o E é aditivo, eu tenho dos dois lados a mesma estrutura, para que exista o quê? O paralelismo sintático. O paralelismo sintático existe quando não existe uma quebra, uma ruptura nessa ordem. Se eu digo comprei canetas, livros e cadernos. Comprei substantivo, substantivo e substantivo. Gosto de pudim e pavê. Agora eu digo, gosto de pudim, pavê e andar de bicicleta? Não. Aí houve quebra de paralelismo sintático e semântico, porque eu estava falando de comida e de repente comecei a falar de andar de bicicleta. Eu usei substantivo e de repente verbo. Então aí existe quebra de paralelismo sintático e semântico. Então aqui, como vocês podem ver, não há quebra de paralelismo sintático e nem de paralelismo semântico. Bom, poetas dos sonhos e do sarcasmo.
Vamos lá. Poetas dos sonhos. Novamente, adjunto adnominal. Poetas, substantivo concreto. Então, adjunto adnominal. E poetas do sarcasmo. Também adjunto adnominal. Mesma estrutura. Então, esse E é aditivo. As cordas da guitarra e do coração. Mesma estrutura. Cordas da guitarra. Cordas do coração. Adjunto adnominal. Então, o E é aditivo na letra A, na letra B, na letra C e na letra D. Vamos agora ver a letra E. Sossobrar com ele e revivê-lo ao mesmo tempo. Bom, sossobrar, qual o sentido de sossobrar? Afundar. Sossobrar significa afundar. Afundar com ele e revivê-lo ao mesmo tempo. Veja que aqui há ideias opostas. Afundar, que ele está falando, se não me engano, do Brasil. Afundar com o Brasil e reviver o Brasil ao mesmo tempo. São ideias opostas. Então, esse E, ele tem a função de uma conjunção adversativa. É como se fosse um mais. Sossobrar com ele, mas revivê-lo ao mesmo tempo. Então, aqui ele tem sentido diferente, porque aqui ele não é uma conjunção aditiva, ele é uma conjunção adversativa e poderia ser substituído pelo mais. Ah, Roberta, não deveria ter uma vírgula, então? Sossobrar com ele, vírgula, e revivê-lo ao mesmo tempo? Nesse caso, a vírgula é facultativa. Com o E aditivo, eu não uso vírgula, a menos que eu mude de sujeito. Se o sujeito de uma oração for um e da outra oração for outro, aí eu coloco a vírgula. Mas se for mesmo nessas estruturas aqui de A a D, eu não uso vírgula, porque o E é aditivo, o sujeito é o mesmo, não posso usar vírgula. Na letra E, como o E é adversativo, a vírgula nesse caso é facultativa. Eu, particularmente, quando o E é adversativo, eu gosto de usar a vírgula, mas é simplesmente uma opção. Porque nesse caso é facultativo. Mas se fosse um mais, eu teria que usar. Ok? Então, gabarito, letra E. É a única opção em que o E tem um sentido diferente. Vamos para o número 4. Este Brasil que critico, examino, amo, do qual nasceu Machado de Assis, cujo determinismo falhou ao não prever a própria grandeza. Das alterações feitas na oração adjetiva iniciada pelo pronome relativo em destaque, aquela que está inadequada às normas de regência de acordo com o padrão culto da língua é. Vamos lá, peraí, vamos entender isso aqui. Das alterações feitas na oração adjetiva. Onde está a oração adjetiva? Ela começa aqui, ó. Cujo determinismo falhou ao não prever a própria grandeza. Essa é a oração adjetiva. Iniciada pelo pronome relativo em destaque. Aqui o pronome relativo em destaque é esse. Aquela que está inadequada às normas de regência. Aqui eu preciso prestar atenção ao verbo e preciso prestar atenção aos nomes também, porque não disse a regência nominal ou se verbal. De acordo com o padrão culto da língua, é sobre cujo determinismo encontrou-se ao não prever a própria grandeza. Aqui existe uma preposição antes do pronome relativo. Eu só uso preposição antes do pronome relativo se o verbo pedir. O verbo que temos aqui é o verbo encontrar-se. Encontrar-se. Bom, quem encontra alguma coisa. Né? Ou quem se encontra, não se encontra sobre, ou não encontra sobre. Essa regência não existe. Vamos deixar essa em stand-by. De cujo determinismo dependia ao não prever a própria grandeza. Quem depende, depende de. Onde aparece o de? Antes do pronome relativo aqui. Correto. Quem depende, depende de. Para cujo determinismo contribuiu ao não prever a própria grandeza. Quem contribui, contribui para cujo. Perfeito. Em cujo determinismo confiou ao não prever a própria grandeza. Quem confia, confia em cujo. Perfeito. A cujo determinismo esteve subordinado ao não prever a própria grandeza.
Aqui cuidado. Aqui você pode, quem está, está. Opa! Mas aqui não é estar subordinado. Eu preciso considerar tudo isso aqui, ó. Quem está subordinado a cujo. Correto. Então, muito cuidado com isso aqui para não considerar somente o verbo. Considere a estrutura toda. Em alguns casos, eu considero só o verbo. Em outros, eu considero toda a estrutura. Estar alguma coisa. Então, a letra A realmente é a incorreta, porque realmente determinismo que se encontra sobre... Não, se encontra. O que se encontra, não se encontra sobre. Então, letra A está incorreta. Eu quero é inadequada. Então, vamos para o número 5. Portanto, ao apresentar-me aqui como brasileira, automaticamente sou romana, sou egípcia, sou hebraica. O período transcrito acima, em relação ao que lhe antecede no texto, exprime o sentido de... Então, veja, há um período aqui, o período transcrito acima, em relação ao que lhe antecede. Há um período anterior a esse. Entre os dois existe o quê? Um conectivo. Se eu souber o valor desse conectivo, eu não preciso nem voltar ao texto. Porque qual é a função dos conectivos? Nesse caso, os conectivos sequenciais. Os sequenciais são aqueles que dão sequência ao texto. Pois, porque, portanto, logo, mas, porém, são todos sequenciais, eles dão sequência ao texto. E a função deles é dar pistas ao leitor de como aquele trecho, como aquele período deve ser lido. Então aqui, eu sabendo que, portanto, é um conectivo conclusivo, eu sei que o que vem depois dele é o quê? É uma conclusão. Se fosse um embora, o que vem depois? Ele é um conectivo concessivo, então eu vou fazer uma concessão. E assim por diante. Se é um porquê, esse porquê pode ser causal, ele pode ser explicativo. Aí eu preciso perceber se é uma relação de explicação ou se é uma relação de causalidade. Mas eu conhecendo o valor do conectivo, eu consigo resolver essa questão tranquilamente. Veja, é a opção letra B, conclusão, está aqui. Então eu já disse isso várias vezes ao longo de várias correções. Você deve ter percebido, meu aluno, minha aluna, que essas questões de coesão repetem-se muito. A COSEAC adora coesão, adora coesão. Então estudem muito esse assunto, porque isso vai cair. Muito dificilmente eles vão mudar. Temos corrigido provas de vários anos distintos para várias áreas e sempre essas questões se repetem. Então, assim, é uma aposta que eu faço que alguma questão de coesão, quiçá mais de uma, deve cair na prova que vocês irão fazer, ok? Bom, vamos parar por aqui. No próximo bloco, corrigiremos o restante desta prova. Até mais! Bom, vamos então à correção da questão de número 6. Acomodam-se esplêndidas à sombra da mangueira. Das alterações feitas na redação do fragmento acima, está em desacordo com as normas de emprego do acento indicativo da crase a seguinte. Vamos falar então agora do emprego do acento indicativo da crase. Nós sabemos que crase é a fusão. Fusão entre o quê? A fusão entre o a, preposição, com o a, artigo definido. Ou com o a, preposição, e o a, inicial, dos pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas. Claro que a crase ocorre em outras situações também, mas a regra geral é essa, é um fenômeno de fusão. Vamos ver aqui então se a crase está sendo bem empregada nas opções, nas alternativas que são apresentadas. Na letra A temos o seguinte: acomodam-se esplêndidas àquela sombra da mangueira. O que se acomoda a alguma coisa. A que? Aquela sombra da mangueira. Vejam que que o verbo pede, acomodam-se a, ou a preposição, ele vai se fundir com o a de aquela, do pronome demonstrativo aquela. Então aqui realmente ocorre crase. Eu quero a inadequada, que está incorreta, então não é essa.
Acomodam-se esplêndidas as inúmeras sombras da mangueira. Novamente o verbo acomodar-se. Nós sabemos que ocorre preposição aqui por conta do verbo. Eu quero saber se ocorre o fenômeno indicativo de crase. Acomodam-se a quê? As inúmeras sombras da mangueira. Sim. Aqui houve a fusão do a preposição com o a artigo definido, né? Eu poderia começar uma frase assim: as inúmeras sombras da mangueira, isso, aquilo, aquele outro. Então existe ali um artigo definido. Houve a fusão. Perfeito. Letra C. Acomodam-se esplêndidas a essa sombra da mangueira. Novamente o verbo acomodar-se. Acomodam-se a quê? A essa sombra da mangueira. Vamos lá. Aqui eu tenho um pronome demonstrativo. Via de regra, diante de pronomes, não ocorre crase. Essa é a regra geral. Não ocorre crase diante de pronomes. Há exceções? Sim. Já vimos que os pronomes aquilo, aquele, aquela, aqueles, aquelas, já são a primeira exceção. Diante desses pronomes ocorre crase obrigatoriamente. Diante de outras, também ocorre crase. Diante dos pronomes femininos no singular, minha, sua, tua, o uso da crase é facultativo. Mas, regra geral, diante de pronomes, não ocorre crase. Então, aqui, o pronome demonstrativo essa não faz parte das exceções. Então, essa está incorreta. Não posso usar crase diante do pronome essa. Vamos analisar as outras também. Acomodam-se esplêndidas a minha sombra da mangueira. Minha. Minha é pronome possessivo feminino singular. Como eu disse, nesse caso, o uso é facultativo. Se estiver sem crase, está correto. Se estiver com crase, está correto também. Então, se é facultativo, está correto do jeito que está. Eu quero a alternativa incorreta. Acomodam-se esplêndidas as novas sombras da mangueira. Aqui existe preposição e existe artigo, houve a fusão, está correto. Então, realmente, a incorreta é a letra C de casa. Vamos para número 7. Deste país surgiram inesgotáveis sagas, narradores astutos, alegres, mentirosos. Uma grande etnia ávidas e belas atraída pelas aventuras terrestres e marítimas. Com base na significação contextual dos vocábulos, a opção em que estão relacionados, respectivamente, os significados dos vocábulos em destaque nos fragmentos transcritos acima é... Então, na verdade, o que o enunciado quer é saber se você consegue inferir o significado dessas palavras. Você pode dizer, nossa, pode se desesperar, meu Deus, nunca vi essas palavras, não faço ideia do que elas signifiquem. Bom, quando isso acontece, você pode lançar mão de estratégias. Em primeiro lugar, não entrar em pânico. É saber que o contexto pode oferecer a você pistas suficientes para que você consiga fazer a inferência adequada. Então, vamos lá. Deste país surgiram inesgotáveis sagas, narradores astutos, alegres, mentirosos. O que narradores fazem? Narradores narram, narradores contam uma história. E mentirosos? Mentirosos contam mentiras, contam histórias mentirosas. Então, daí eu consigo inferir que sagas pode ter alguma coisa a ver com história, com contar história, com narrar. Será que nas alternativas há opções semelhantes à minha inferência? Bom, eu tenho na letra A fábulas, na letra B lendas, nobrezas não, né? Nobrezas eu já posso descartar. Na letra D narrativas, na letra E boêmios eu já posso descartar também. Descartei duas. Fiquei com fábulas, lendas, narrativas. Vamos então para a segunda palavra, grey, que é uma palavra totalmente incomum, né? Uma grey de etnias, ávidas e belas, atraída pelas aventuras terrestres e marítimas. Veja que atraída está concordando com grey. Então, essa grey
de etnias é atraída pelas aventuras terrestres e marítimas. Vamos lá. O que são etnias? Se eu falo de etnia, eu estou falando de características que um povo, por exemplo, possui, que são peculiares àquele povo. Podem ser características culturais, por exemplo, relacionadas aos seus costumes, à língua que se fala. Podem ser também características biológicas, segundo alguns autores. Então, etnia diz respeito a isso, a um conjunto de características relacionadas a um povo específico. Então, uma grande etnias ávidas e belas, atraída pelas aventuras terrestres e marítimas. Eu estaria falando de regiões? Não. Uma região de etnias ávidas e belas, atraída, a região atraída pelas aventuras? Não, não faz sentido. História. Uma história de etnias ávidas e belas, atraída, a história é atraída pelas aventuras terrestres? As aventuras não seriam a própria história? Também não faz sentido. Família. Uma família de etnias ávidas e belas, essa família atraída pelas aventuras terrestres, opa, já faz mais sentido. Mas se eu não tenho certeza, o que eu faço? Vou ao texto. Vamos lá? 8º parágrafo. Vamos ver se faz sentido essa inferência que eu fiz. O 8º parágrafo diz o seguinte: fomos portugueses, espanhóis e holandeses até sermos brasileiros, uma grande etnias ávidas e belas, atraída pelas aventuras terrestres e marítimas. Opa, então fomos portugueses, fomos espanhóis, fomos holandeses até sermos brasileiros, povos, cada qual com suas características, com sua língua, com seus costumes, com seu biotipo. Então, não seria uma família de etnias ávidas e belas? Exatamente. Então, essa é a alternativa correta. Bom, então, como eu disse, para resolver questões desse tipo, no que tange a significação, tentar inferir o sentido de uma palavra, a primeira coisa é não entrar em pânico por desconhecer a palavra. É claro que eles apresentarão palavras incomuns, muito incomuns, palavras que normalmente não fazem parte do nosso vocabulário ativo e às vezes nem do nosso vocabulário passivo. Então, nesse caso, primeira coisa, não entrar em pânico e considerar o contexto. O contexto diz o quê? Então, olhe em volta, leia tudo, leia o parágrafo todo e tente inferir um significado. Se certamente se fizer isso com tranquilidade, e claro, se você for um leitor assíduo, eu sempre digo aos meus alunos que é importante que a leitura faça parte também do seu estudo, porque muita leitura vai fazer com que você interprete bem os textos, por exemplo, vai fazer com que você conheça mais vocabulário, então a leitura sempre ajuda. Então, considerando o contexto, considerando o cotexto também. O que é cotexto, Roberta? Já ouvi falar em contexto, agora cotexto. Cotexto é o que está antes e o que está depois da palavra. Se você considerar o que vem antes e o que vem depois, você vai descobrir, por exemplo, se a palavra é um substantivo, se é um verbo, se é um adjetivo. Isso também pode ajudar. Porque aí você vai perceber se a palavra tem uma conotação mais negativa, mais positiva, tudo isso ajuda. Então, considerar contexto e cotexto e manter a tranquilidade sempre, ok? Então, essas são as dicas que eu tenho para dar nesse tipo de questão. Bom, vamos resolver a questão de número 8. Pois cada lembrança brasileira corresponde à memória do mundo. Criaturas que, afinadas com a torpeza e as inquietudes do seu tempo, são sinônimos, respectivamente, dos sufixos em destaque nos vocábulos acima, os sufixos empregados na formação das palavras. Essa é uma questão que também pode assustar muito. De cara você bate os olhos, nossa, não faço ideia de como resolver isso. Vamos lá. Aqui eu preciso entender um pouco de processo de formação de palavras. Eu vejo que a palavra lembrança, ela é formada por meio de um sufixo. Mas a palavra lembrança, ela vem de qual palavra? A palavra lembrança vem do verbo lembrar. Então, lembrar, mais esse sufixo, traz a palavra da origem, né? A palavra lembrança. Então, aqui eu tenho um verbo que, acrescido a um sufixo, dá origem a um substantivo. Aqui eu tenho um substantivo.
Um verbo dando origem a um substantivo. Torpeza também é um substantivo. Torpeza. Tem aqui o sufixo eza. Torpeza é uma palavra que é formada a partir da palavra torpe. Torpe mais o sufixo eza, torpeza. Então aqui eu tenho um adjetivo que deu origem a um substantivo. Aqui também eu tenho um substantivo. Assim como no primeiro caso, lembrança, substantivo, torpeza, substantivo. Só que no primeiro caso, um verbo deu origem ao substantivo lembrança. No segundo caso, um adjetivo deu origem ao substantivo torpeza. Então, aí eu entendo que esse sufixo dá origem a substantivo, a partir de um verbo, esse sufixo dá origem a um substantivo a partir de um adjetivo. Vamos ver em qual das opções a mesma coisa está acontecendo. É isso que eu preciso analisar. Então, vejam que em traição, traição vem de qual palavra? Vem da palavra trair, verbo. Trair mais são, mais o sufixo são, dá origem ao substantivo traição. Opa, o mesmo caso que o primeiro. Mesmo caso que lembrança. E banalidade? Banalidade vem de banal, vem do adjetivo banal. Banal mais dade dá origem ao substantivo banalidade. Banal mais dade. Mas e esse i aí, Roberta? Esse i é vogal de ligação. Para que eu não fale banalidade, né, para que eu facilite a pronúncia, eu acrescento ali uma vogal de ligação. E aí eu tenho banalidade. Opa! Então aqui um adjetivo banal deu origem à banalidade com um sufixo. É essa a alternativa que eu quero. Mesmo caso. Vamos analisar as outras? Advertência vem de advertir. Opa, verbo dando origem a um substantivo. Advertir mais ência, advertência. Ok, mas e mortuárias? Mortuárias é um substantivo. E aqui não há sufixo. É um adjetivo que tem a ver com funerárias. Então não é. Aqui não é o segundo caso, um adjetivo que dá origem à palavra mortuárias. Não. Fumegante vem de fumegar. O verbo fumegar mais fumegante. E alojamento vem de alojar. Alojar, alojamento. Então não. Aqui verbo dá origem a alojamento. Alojar mais mento. Não é, aqui precisaria ser um adjetivo. Sordidez. Sordidez vem de sórdido, que é adjetivo. Sórdido mais sordidez. Não, aqui é adjetivo dando origem ao substantivo. Inquietudes vem de quietudes. In é prefixo, então aqui é prefixação, não tem nem nada a ver com sufixação. Alegria vem de alegre. Alegre, que é adjetivo dando origem a um substantivo. Não. E brasileira vem de Brasil, que é substantivo, mas teria que ser o oposto. Então, realmente, letra A é a nossa alternativa correta. Vamos para a 9. Abaixo foram transcritos trechos do texto e ao lado eles foram reescritos. A opção em que, ao se reescrever o texto, houve alteração do sentido original é... Então, aqui eu preciso prestar atenção aos detalhes para saber se na reescritura houve alguma alteração de sentido. E essa alteração pode acontecer porque um conectivo diferente foi usado, pode acontecer porque uma palavra que mudou de posição, e porque ela mudou de posição, ela muda o sentido, a classe gramatical. Então, eu preciso prestar atenção aos detalhes aqui. Vamos lá. Letra A. Permita-me que lhes confesse que o Brasil é a minha morada. Permita-me confessar-lhes ser o Brasil a minha morada. É a mesma coisa. Permita-me alguma coisa. Permita-me o quê? Que lhes confesse que o Brasil é a minha morada. Permita-me confessar-lhes. Confessar a alguém. Então, confessar-lhes, lhes confesse que o Brasil é, ser o Brasil a minha morada, a mesma coisa. Então, aqui não há alteração de sentido. Portanto, ao apresentar-me aqui como brasileira, automaticamente sou romana. Portanto, a despeito de apresentar-me aqui como brasileira, automaticamente sou romana.
Então aqui eu tenho o uso do portanto, mesmo conectivo, só que aqui acontece o seguinte, aqui eu tenho ao diante de verbo. Ao diante de verbo significa quando. Então aqui o autor está dizendo o seguinte, portanto, quando eu me apresento aqui como brasileira, automaticamente sou romana. Quando eu me apresento. Aqui eu tenho a despeito de. A despeito de significa apesar de. Opa! Então, portanto, apesar de apresentar-me aqui como brasileira, automaticamente sou romana. Não é a mesma coisa. Quando eu me apresento é uma coisa. Apesar de me apresentar é outra. Então, essa aqui está diferente. Vamos ver as outras. Criaturas que, afinadas com a torpeza e as inquietudes do seu tempo, acomodam-se esplêndidas à sombra da mangueira. Criaturas que, visto estarem afinadas com a torpeza e as inquietudes do seu tempo, acomodam-se esplêndidas à sombra da mangueira. Então, criaturas que, afinadas com a torpeza, visto estarem afinadas, a mesma coisa. Fomos portugueses, espanhóis e holandeses até sermos brasileiros. Fomos portugueses, espanhóis e holandeses até que fôssemos brasileiros. A mesma coisa, até sermos, até que fôssemos. Uma grei de etnias ávidas e belas, atraída pelas aventuras terrestres e marítimas. Uma grei de etnias ávidas e belas, que as aventuras terrestres e marítimas atraíram. A mesma coisa. Então, realmente, gabarito, letra B de bola. Vamos para a 10ª questão. Deste país surgiram inesgotáveis sagas, narradores astutos, alegres mentirosos, seres anônimos, heróis de si mesmos, poetas dos sonhos e do sarcasmo, senhores de máscaras venezianas, africanas, ora carnavalescas, ora mortuárias. Entre os dois períodos do fragmento transcrito acima, a coesão textual se estabelece pelo fato de o segundo período estar para o primeiro na função de... Primeiro período. Deste país surgiram inesgotáveis sagas, narradores astutos, alegres mentirosos. Primeiro período. Segundo período. Seres anônimos, heróis de si mesmos, poetas dos sonhos e do sarcasmo, senhores de máscaras venezianas, africanas, ora carnavalescas, ora mortuárias. Veja, quando eu digo que deste país surgiram inesgotáveis sagas, narradores astutos, alegres, mentirosos, e aqui eu começo a falar de seres anônimos, heróis de si mesmos, poetas dos sonhos, de quem eu estou falando? Quem são essas pessoas? Quem são esses seres anônimos, heróis de si mesmos, poetas dos sonhos, do sarcasmo, senhores de máscaras venezianas, africanas? Quem são essas pessoas? São os narradores astutos, os alegres mentirosos. Então vejam que o segundo período, ele traz uma explicação para o primeiro. Então trata-se de quê? Trata-se de um aposto explicativo. Então no primeiro período eu falo de narradores astutos, alegres mentirosos, depois eu digo quem são esses narradores astutos, quem são esses alegres mentirosos. São seres anônimos, heróis de si mesmos, poetas dos sonhos, senhores de máscaras. Esses são os narradores astutos, os alegres mentirosos. Então aqui eu tenho um aposto explicativo. O segundo período está para o primeiro período na função de aposto. Ok? Bom, então terminamos aqui a correção desta primeira prova. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham percebido mais uma vez a importância dos conectivos para a banca COSEAC. Então vejam que numa mesma prova há muitas vezes mais de uma questão, né, que busca exatamente saber se o candidato tem esse conhecimento adequado do valor dos conectivos. Bom, então essa foi a correção de hoje. Até a próxima!